108. Realeazimite capítulo 717. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Enterrar a pólvora negra e os detonadores levou mais tempo do que Roland esperava, principalmente porque havia sido problemático transportar os barris de pólvora para fora da muralha. A neve acumulada chegava à altura dos joelhos e atrapalhava bastante o movimento das carroças. Além disso, toda vez que eles se deparavam com bestas demoníacas, o transporte tinha que ser interrompido. Apesar de Lotus ter ajudado, criando passagens de rocha, havia levado quase uma semana para resolver tudo. Os explosivos enterrados seriam detonados por detonadores elétricos para garantir o melhor efeito de explosão. O princípio era muito simples. O detonador seria composto por 2 fios que ficariam dentro de um barril de cobre. O barril de cobre seria preenchido com nitrocelulose, e um pequeno fio de cobre ligaria os 2 fios principais para formar um curto-circuito. Quando a corrente elétrica passasse, o pequeno fio de cobre soltaria pequenas faíscas, e a nitrocelulose inflamável em volta seria detonada. 2. Os fios de detonação haviam sido enterrados por Lotus. A profundidade era de quase 5 metros, portanto, não seriam danificados pelos disparos de artilharia e nem pelas bestas demoníacas, mesmo não possuindo cabos de proteção. Esses fios iam até a torre de controle da muralha. Qualquer área poderia ser detonada ao girar a respectiva manivela. 3. Portanto, o exercício de disparo só precisava de uma coisa agora: alvos vivos. Bem, a competição não é mais importante do que a amizade nesta caça às bestas demoníacas. A segurança é a maior prioridade e ninguém pode deixar a zona de proteção de Ramos. Ficou claro? Na muralha da cidade, Roland olhou para os participantes à frente dele. Para ser uma competição justa e reduzir o fardo de Ramos, as bruxas participantes haviam formado 3 equipes, cada uma com 2 pessoas. A primeira equipe representava as bruxas de Ilha Adormecida, sendo composta por Cinzas e Andrea. A segunda equipe representava a cidade de Primavera Eterna, sendo composta por Raio e Magie, e a terceira equipe representava Taquila, sendo composta por Pilis e Agatha. Ele inicialmente queria que Anya e Fi formassem uma 4ª equipe que representaria o reino de Coração de Lobo, mas Anya não se mostrou disposta a participar da caça, e as outras bruxas do reino de Coração de Lobo não eram bruxas combatentes. Então ele teve que desistir dessa ideia. Sim, o grupo de bruxas respondeu ao mesmo tempo, especialmente Andrea Kim, que estava cheia de energia. Desde que provou as bebidas caóticas, Andrea, que veio de uma das 3 grandes famílias do Reino do Alvorecer, havia ficado obcecada com o sabor único do licor do Dragão de Fogo. Se ganhasse a competição, ela planejava usar o prêmio de um mês de bebidas caóticas para trocar pelo último barril de licor do Dragão de Fogo, que já estava na metade. Quando ela fez essa pergunta a Roland, ele respondeu que tudo podia ser negociado com o vencedor. As regras são muito simples. Haverá um tempo limite de um dia, e a equipe que conseguir capturar o maior número de bestas demoníacas será a vencedora. No entanto, somente as bestas presas em gaiolas serão contadas. Roland apontou para as gaiolas de ferro abaixo da muralha da cidade. Além disso, se alguém sair da área de proteção de Ramos, sua equipe será imediatamente desqualificada. Certo, a caça às bestas demoníacas começa. Oficialmente. Agora, assim que ele terminou de falar, Raio e Magia imediatamente alçaram voo em direção à Floresta das Brumas. Já as outras 2 equipes puderam apenas depender das pernas para chegar lá. Quem você acha que irá vencer? Tilly perguntou com um sorriso, depois que as 3 equipes deixaram a muralha da cidade. Roland sentiu que havia uma intenção oculta por detrás do sorriso dela. Bem, acho que será a equipe de Raio e Magia. Eu sei que elas não são as mais fortes, mas a competição conta apenas as bestas demoníacas que forem presas nas gaiolas, portanto, a velocidade delas com certeza será uma grande vantagem. Vamos fazer uma aposta, irmão. Ela sorriu e disse. Eu acho que a equipe de Ilha Adormecida será a vencedora. Andrea e Cinzas? Roland ponderou. Andrea era uma bruxa profissional em combate a longa distância e Cinzas é uma extraordinária. Elas são fortes, sem dúvida alguma. Porém, embora derrotar inimigos seja algo fácil para elas, capturar bestas demoníacas vivas será um trabalho muito mais difícil. Se elas quiserem transportar as bestas demoníacas tranquilamente para as gaiolas, precisarão imobilizar cada uma das bestas. Logo,
Elas precisarão gastar mais energia, pois não poderão simplesmente matar os alvos diretamente. Esta parecia ser uma aposta totalmente favorável a Roland. Certo, o que vamos apostar? Se eu vencer, HMM. Espero que de agora em diante, metade dos ganhos obtidos pela venda de bebidas caóticas seja usada como recompensa para as bruxas que fizerem boas contribuições para o desenvolvimento urbano. Já que essa prática atrairia ainda mais bruxas, Roland não achou que isso seria uma má ideia. Na verdade, mesmo se Tilly não tivesse mencionado isso, ele já tinha um plano parecido em mente. Certo, e se você perder? Eu viverei na cidade de Primavera Eterna de agora em diante. Que tal? Roland ficou surpreso e olhou nos olhos de Tilly, mas ela não parecia estar brincando. Sério? Claro. Tilly disse com os olhos cheios de astúcia. Mas você não vai vencer. Vamos esperar pelo resultado. Eu concordo com Tilly. Rouxinol sussurrou no ouvido de Roland, ainda no mundo da névoa. Eu esqueci de te contar. O poder mágico de Andrea evoluiu. Tem uma besta demoníaca se aproximando de vocês, 125 metros à esquerda. Os troncos das árvores começaram a balançar, derrubando a neve acumulada em cima. O som da fricção dos galhos e folhas verdes criavam a voz única de Ramos. Desta forma, Ramos poderia falar com todas e monitorá-las ao mesmo tempo. Bem, quanto é 125 metros? Andrea ainda não estava acostumada com a nova unidade de medida usada por Roland. Ela franziu as sobrancelhas, pensando, 1 metro e 2 passos. Então 125 metros são, não precisa calcular. Cinzas revirou os olhos e puxou sua amada espada, que se chamava Mensageira de Cinzas. Eu já posso ouvir os passos da besta. Poucos segundos depois, uma sombra apareceu na floresta. Era um javali demoníaco do tamanho de uma pessoa adulta que tinha presas tão grossas quanto braços humanos. Não ataque. Nós temos que capturá-lo vivo. Andrea assobiou para a besta demoníaca e gritou, venha. O javali soltou ar branco pelo nariz, e seus olhos vermelhos se concentraram na bruxa de cabelo loiro que o provocou. Se caçadores normais estivessem no lugar de Andrea, eles com certeza não enfrentariam o javali. Eles muito provavelmente subiriam na árvore mais próximo o mais rápido que pudessem e esperariam pela chance de escapar. Mas Andrea não fez isso. Ela nem mesmo pegou o rifle. Ela levantou as duas mãos e uniu seus dedos indicadores e polegares, formando um losango. No centro do losango, ela viu o javali demoníaco, que já estava a cerca de 10 passos dela, 5 metros. Ela já conseguia ver a saliva pingando da boca da besta. Bum! Ela murmurou suavemente. De repente, uma corrente de ar poderosa disparou de suas palmas, emitindo um som explosivo. O javali demoníaco pareceu ter sido atingido por uma parede invisível, e o impacto fez ele ser açoitado no ar. A neve ao redor do javali foi levantada pelas correntes de vento e formou uma densa névoa branca. Em seguida, a besta demoníaca caiu fortemente no chão, ainda de pé. Antes que qualquer grito de agonia pudesse ser ouvido, o javali começou a vomitar sangue e, logo em seguida, caiu de costas no chão, com as patas tremendo. Essa era a nova habilidade de Andrea. Ao observar a diferença entre o arco e a arma de fogo, além de ser forçada a estudar pela princesa Tilly, ela entendeu qual era o seu caminho de evolução. Já que a habilidade dela dava energia às flechas e projéteis, porque ela não poderia atirar diretamente a própria energia. Após mais de 2 semanas de viagem no navio, ela gradualmente dominou essa nova habilidade de combate. Mesmo se ela não tivesse nenhum objeto na mão para atirar, o impacto em si já poderia matar o inimigo. E esse tipo de disparo dependia apenas do poder mágico dela. Ela havia se segurado um pouco nesse último disparo para não matar a besta demoníaca. Quanto mais poder mágico ela usasse, mais forte o impacto seria. E se ela liberasse tudo de uma vez, o coice gerado pelo disparo poderia até mesmo machucá-la. Release capítulo 718. Marquei o primeiro ponto. Andrea graciosamente mexeu no cabelo para sacudir os flocos de neve. Em seguida, virou-se para Cinzas e disse, agora faça o seu trabalho e o carregue. Espere. Por que eu? Cinzas encarou Andrea. Porque você é forte. Ela disse plenamente. Esta é uma competição de equipes, e naturalmente precisamos trabalhar juntas. Não se esqueça de que nós representamos a honra de Ilha Adormecida. Se formos derrotadas por causa de sua lentidão, a princesa Tilly não vai gostar nada disso. Vitória acachapante. Rouxinol, você viu isso?
André olhou orgulhosamente para Cinzas e sentiu imensa satisfação. Cinzas não parecia nada contente, mas não havia nada que ela podia fazer. Ela se agachou e carregou o javali demoníaco. Fique aqui e não se mova. Já eu volto. A extraordinária disse. Eu sei. Anda logo. Depois que Cinzas foi embora, André olhou para a floresta e perguntou: Ramos, você poderia me dizer, por favor, onde está a próxima besta demoníaca? Está a 450 metros à sua direita. É um lobo da neve. Os galhos se agitaram. Mas você não vai esperar por Cinzas? Claro que não. Isso só me atrasaria. Em seguida, André ponderou e disse: Se 1 metro é 2 passos, então 450 metros são 900 passos. Pronto. Você poderia, por favor, informar minha nova localização a Cinzas? Ramos ficou em silêncio por um momento antes de responder. Tá bom. Não se preocupe. É apenas um lobo idiota. Com você me ajudando, ele não vai conseguir me machucar. Até mesmo as bestas demoníacas híbridas ficariam indefesas frente à nova habilidade dela. As flechas mágicas eram bastante poderosas, mas só tinham um alcance de 10 passos, 5 metros. Agora, contanto que ela tivesse poder mágico suficiente, ela podia atirar a uma distância de 200 passos, 100 metros. Ela até mesmo havia desenvolvido uma habilidade derivada que a permitia acertar qualquer alvo sem falha. Mesmo se a besta demoníaca tivesse asas, ainda não poderia escapar do ataque dela. Ela tinha certeza de que poderia vencer essa competição. Sinto muito. Eu não achei que Roland envolveria a senhora em algo tão insignificante. Pilis olhou para a gata, que caminhava à frente. Eu só concordei porque não tinha nada melhor para fazer. Na primeira vez que Pilis ouviu a proposta, ela não se interessou muito, pois as bebidas caóticas não lhe seriam úteis, já que ela havia perdido o paladar. O que fez ela concordar foi a curiosidade. Enfim, era melhor do que não fazer nada, e também era uma ótima oportunidade para observar as habilidades de combate da União das Bruxas. Só que ela não esperava que esse jogo de caça se tornasse uma competição e que a colega de equipe dela fosse a gata, a bruxa sênior mais jovem da aliança. Não importa. É melhor do que ficar presa no laboratório, pesquisando sobre pedras mágicas. É bom sair de vez em quando e fazer um exercício. A gata disse, dando de ombros. Se eu não tivesse tempo, eu não teria prometido a Sua Majestade que eu iria participar. Verdade? Então, devemos pegar algumas bestas demoníacas para completar o número necessário. Completar o número. Isso é uma competição. Mas eu lembro que o rei das pessoas comuns disse que a amizade é mais importante que a competição, não foi? As outras também concordaram. Não é isso que elas realmente sentem. As expressões faciais delas não diziam isso. Mesmo sem o prêmio de bebidas caóticas, Rai e André ainda não estariam dispostas a perder. A gata parou por um momento e disse: Eu sei que é apenas um jogo normal, mas nosso time representa Taquila, não é? Sim. Pilis de repente se lembrou do quão empolgada estava André. Neste caso, se esta é uma competição, então devemos ganhar. A gata parou de andar e alguns cristais condensaram em sua mão. A voz de Ramos foi ouvida simultaneamente. Uma besta demoníaca híbrida, lobo-águia, está a 200 metros atrás de vocês, aproximando-se rapidamente. Pilis recuou 2 passos e olhou para trás, em direção à floresta coberta de neve. Um lobo com asas brancas apareceu uivando. Ele avançava com as asas abertas, como se estivesse deslizando pelo chão, e quase não fazia barulho. Não era à toa que Pilis não havia notado o inimigo se aproximando. Quando a temperatura ao redor de Agatha despencou, a neve no chão de repente se tornou gelo sólido e liso. Quando o inimigo se aproximou, Agatha lançou cristais de gelo afiados na direção dele, forçando-o a se desviar e a perder o equilíbrio no gelo escorregadio. A bruxa sênior se manteve de pé, mesmo naquele chão extremamente liso. Ela deslizou tranquilamente até o lado do monstro, colocou a mão no pelo dele e imediatamente o transformou numa semi-escultura de gelo. Pilis admirou a forma graciosa e desinibida de como a gata lutava. Dava orgulho dizer que essa bruxa de cabelo azul fazia parte de Taquila. Embora a gata fosse uma integrante da sociedade expedicionária e nunca tivesse se envolvido numa batalha real, Pilis pôde notar que a gata havia se esforçado bastante no treinamento de combate. No geral, qualquer inimigo que lutasse contra a gata no gelo certamente estaria sob o controle dela. Como a senhora conseguiu localizá-lo? Pilis perguntou, curiosa. Eu invoquei pequenos cristais de gelo nos meus pés,
que me fariam detectar inimigos assim que eles pisassem na neve. Entendo. Ela olhou para a besta híbrida no chão, cujo corpo estava coberto por cristais de gelo, exceto pela cabeça. Devo levá-lo para a muralha da cidade? Não. Deixe ele aí mesmo. Já que ele não vai congelar até a morte rapidamente, ainda temos tempo para capturar outras bestas. A gata balançou a mão, indicando que não precisava, e disse: temos que encontrar a próxima besta demoníaca o quanto antes. Pilis percebeu que a gata realmente estava levando essa competição a sério. É porque ela representa Taquila? Então nas futuras negociações, a lealdade dela ficará com a cidade de Primavera Eterna ou com as sobreviventes de Taquila? Essa dúvida fez Pilis se sentir inquieta. Não conseguindo suprimir a dúvida, ela abriu a boca para falar. Lady Agatha, não se refira a mim dessa forma. Só me chame de Agatha. Ela disse enquanto virava a cabeça. Não foi você mesmo que disse que as bruxas de Taquila não são mais classificadas em termos de habilidade, e que agora todas são iguais? Sim. Houve um consenso gradual entre as bruxas desde o sacrifício de Lady Eleanor e devido à pouca quantidade de sobreviventes. De acordo com o tratado, todas as bruxas, independentemente do cargo que ocupavam antes, não deveriam mais ser separadas por classes. Foi Paz o que disse a frase: todas as bruxas são igualmente importantes. E eu não sou exceção. A gata sentiu com a cabeça e disse: as integrantes da União das Bruxas se chamam de irmãs, e às vezes eu acho que elas serão as herdeiras da nova era. Entendo. Pilis hesitou por um momento. Posso te fazer uma pergunta? Qual é a sua opinião sobre as bruxas de Taquila e a cidade de Primavera Eterna? Suponho que você queira saber de qual lado ficará a minha lealdade, não é? A gata disse, parando de andar. Pilis não desviou o olhar, já que isso era muito importante para ela. Eu sou leal à minha própria crença. A gata respondeu. Crença? Isso mesmo. Então eu espero que vocês se mudem para a região oeste do reino de Castelo Cinza e se unam à cidade de Primavera Eterna para lutar contra os demônios sob a liderança de Roland Wimbledon. Release capítulo 719. De repente, a floresta nevada ficou em silêncio. Dava para ouvir apenas o som de vento soprando as folhas das árvores. Pilis ficou quieta por um longo tempo. Eu pensei que a senhora ficaria do lado de Taquila, já que a senhora quis representar as bruxas de Taquila nesta competição e também me ajudou a... A voz dela rapidamente abaixou. Isso mesmo. Foi um erro de julgamento meu. Isso é apenas um jogo. Diferente da Sociedade Expedicionária de Taquila, que a baniu, a cidade de Primavera Eterna, que a salvou, certamente é mais digna de confiança. E aos olhos de Agatha, nós não somos as sucessoras legítimas de Taquila. Afinal, nós perdemos a capacidade de usar poder mágico após nos transformarmos em bruxas da punição divina. No entanto, as palavras que Agatha disse a seguir reacenderam sua esperança. Mas eu sou uma bruxa de Taquila, e isso não irá mudar. A voz de Agatha foi honesta e suave, como se ela estivesse dizendo um fato. Então por que a senhora acha que devemos aceitar a liderança de uma pessoa comum? Pilis se sentiu confusa. No passado, a cidade de Taquila, a cidade da Estrela Cadente, a cidade de Arrieta e todas as outras cidades das planícies férteis decidiram aceitar a liderança da aliança. Por quê? Só porque a aliança foi estabelecida pelas bruxas. Agatha suspirou suavemente. Me diga qual foi o motivo por trás da criação da aliança. O motivo por trás da criação da aliança, derrotar os demônios. Pilis respondeu suavemente. Sim, foi para derrotar os demônios e pouco importava se as pessoas eram bruxas ou não. Após a primeira batalha da vontade divina, as bruxas diminuíram a autoridade das pessoas comuns e unificaram as planícies férteis, só porque as pessoas comuns eram fracas e inúteis para lutar contra os demônios. Agora que as pessoas comuns mostraram que possuem o poder para lutar, que diferença fará se servirmos a Roland Wimbledon? Somente ele pode unificar o regime secular e ao mesmo tempo aceitar as bruxas desta era. As palavras de Agatha passaram como um raio na mente de Pilis. Ela percebeu que não havia anotado uma coisa. A senhora quer dizer que a cidade de Primavera Eterna será a nova aliança. Será parte da aliança. Agatha corrigiu e continuou, claro, Sua Majestade talvez não goste desse nome. Mas independentemente de como seja chamada no futuro, a essência ainda será a mesma. Para conquistar os deuses, é imprescindível que Taquila, a união das bruxas, Ilha Adormecida, e os reinos seculares se unam para travar uma batalha sangrenta contra os demônios. Por isso,
Não é uma questão de em quem eu deposito minha lealdade, mas sim de nos unirmos para continuarmos a sobreviver. O único motivo pelo qual eu sobrevivi por séculos no caixão de gelo foi para ver o dia em que os demônios seriam derrotados. Foi por esta razão que ela havia respondido que era leal à própria crença. Phyllis finalmente entendeu os pensamentos de Agatha. Agatha esperava vencer a competição para representar Taquila, mas isso não significava que havia conflitos entre ela e Roland Wimbledon. Há 400 anos, todas as cidades das planícies férteis eram leais à aliança. Hoje, a única diferença era que o líder da nova aliança havia mudado, e não eram mais as 3 líderes, e sim uma pessoa comum. Parece que a senhora o considera bastante. Ela disse, intrigada. Se o objetivo é apenas derrotar os demônios, nós também estamos trabalhando constantemente para isso, e a situação será revertida assim que o encontrarmos a escolha divina. Mas vocês não encontraram ainda, não é? Ou melhor, encontraram uma escolha divina inesperada. Agatha começou a rir. Fique tranquila, se essa bruxa existisse, Sua Majestade não te impediria de pôr fim na batalha da vontade divina. Na verdade, ele até te ajudaria a encontrá-la. É por isso que eu quero que vocês se mudem para a região oeste do reino de Castelo Cinza. No futuro, com certeza mais e mais bruxas virão para a região oeste. Então vocês terão mais chances de encontrar a escolha divina, não concorda? Phyllis sentiu que estava começando a ser convencida. Embora não quisesse admitir, o que a gata estava dizendo realmente fazia sentido. O que importa é, ele realmente é capaz de deter os demônios. A senhora realmente acredita numa pessoa comum? Eu acho que uma pessoa que tenta promover a paz entre as pessoas comuns e as bruxas é alguém que merece ter minha confiança. A gata sorriu de canto de boca e disse: Sua Majestade não preparou um exercício de artilharia para você? Depois disso, talvez você entenda de onde minha crença vem. Esse tal exercício de artilharia deve mostrar a chave que ele chama de arte. As palavras de Agatha despertaram a curiosidade dela. Foi neste momento que rugidos ensurdecedores vieram de longe, fazendo os galhos das árvores tremerem. Au! Au! A expressão facial de Phyllis mudou de repente. Ela conhecia esse som. Obviamente era o som que uma besta demoníaca alada fazia. São demônios. E magia. Agatha disse, curvando os lábios. A habilidade evoluída dela é se transformar em qualquer coisa que pode voar, e as bestas demoníacas não são exceção. Phyllis soltou um suspiro de alívio quando ouviu isso. Mas logo ela franziu as sobrancelhas, dizendo, neste caso, capturar as bestas demoníacas deve ser muito fácil para ela, não é? Bestas demoníacas fracas seriam incapazes de oferecer resistência frente a uma besta demoníaca alada. Elas ficariam imóveis, com medo, e seriam presas fáceis. Sem falar que transportar as presas pelo ar seria muito mais rápido do que arrastá-las pela neve. Como que a gente pode ganhar disso? Phyllis pensou. Não se preocupe. A gata pareceu ter lido os pensamentos dela. Nós ainda temos chance. A habilidade de magia realmente é muito conveniente, mas nem ela, nem Raio, ou melhor, nenhuma das bruxas daqui, passaram pelos rigores dos treinos de combate. Em outras palavras, elas não conseguem usar o poder mágico delas ao máximo. Enquanto a gata falava, uma sombra negra passou por cima delas, lá no céu, levando uma besta demoníaca em direção à muralha da cidade. Phyllis notou que o tamanho dessa besta demoníaca alada era até mesmo maior do que o das bestas demoníacas aladas normais. Você está dizendo que magia não vai durar até o pôr do sol? A respiração da besta demoníaca alada é muito forte e, por isso, acabaria espantando as presas. Neste caso, magia muito provavelmente usa a forma de pombo enquanto procura por alvos com raio, e depois se transforma numa besta demoníaca alada para capturar as bestas demoníacas. Metamorfose é um processo que demanda muito poder mágico, e quando o poder mágico de magia esgotar, Raio sozinha não conseguirá dar conta da caça. A gata sorriu e disse: Bem, vamos nos concentrar no nosso trabalho. A próxima besta demoníaca será atacada por você e eu ficarei responsável apenas por congelá-la. Os olhos de Phyllis se iluminaram. Para elas, saber como aproveitar ao máximo suas habilidades era uma estratégia importante de combate. Neste ponto específico, as bruxas seniores da cidade de Primavera Eterna perdiam feio para as de Taquila. Sim, deixe comigo. Release capítulo 720. Assim como a gata havia previsto, elas não ouviram mais os rugidos de magia à tarde. Quando uma bruxa se envolvia num combate, o desgaste mental,
Além de consumir poder mágico demasiado, também consumiria força física. Portanto, a aliança havia desenvolvido técnicas para fazer melhor uso do poder mágico durante o combate. O segredo era permitir-se relaxar e restaurar a força física. Afinal, quando os demônios invadiam em enxames, elas não tinham outra escolha a não ser trocar de turnos regularmente e cooperar para sobreviverem no campo de batalha. Com esse modus operandi, enquanto Pilis atraía e lutava contra as bestas demoníacas, a gata usava esse tempo para descansar, e só invocava sua habilidade para congelar o alvo. Ao meio-dia, elas fizeram uma pausa rápida para se alimentar. Toda vez que ela congelava de 3 a 4 bestas demoníacas, ela transformava a neve ao redor numa pista de gelo e deslizava as capturas até a muralha da cidade da região oeste. Quando o céu começou a escurecer, Ramos informou a elas que a competição havia terminado. Ao voltarem para a linha de partida, elas ficaram surpresas ao perceber que havia centenas de bestas demoníacas trancafiadas em gaiolas de ferro. Só de bestas demoníacas híbridas, havia quase 30. A maior delas era uma besta híbrida chamada Urso-Lobo, que era quase tão alta quanto a muralha da cidade, e com membros tão grossos quanto pilares. Era tão forte que até mesmo um guerreiro da punição divina ou uma besta demoníaca alada provavelmente não conseguiriam derrotá-lo. Qual equipe será que capturou esse daí? A expressão facial de Pilis não mudou, embora um sentimento de derrota a invadisse. Afinal, elas tinham feito o melhor que podiam. 22 bestas demoníacas de pequeno e médio porte, uma pontuação que ela pensou que seria alta o suficiente para se destacar, mas agora parecia que a pontuação delas foi a pior. Como as outras duas equipes conseguiram capturar tantas bestas demoníacas? Wendy caminhou até a frente delas, aliviada ao ver todas seguras, e disse: "Todas vocês trabalharam duro." Em seguida, ela puxou o livreto de anotações e começou a anunciar os resultados. Em terceiro lugar, Cidade de Primavera Eterna, 7 pontos. Parabéns. O quê? 7 pontos. Pilis pensou, chocada. A Cidade de Primavera Eterna não é a que está em primeiro lugar? Será que todas essas bestas demoníacas foram capturadas pelas duas bruxas de Ilha Adormecida? Foi tudo culpa de magia. Raio disse, colocando a mão na testa. Se ela não tivesse parado no meio do caminho para roubar ovos do ninho de uma águia e gastado mais de 2 horas para cozinhá-los, a gente teria conseguido capturar mais bestas. Foi você que me deixou ir. Pru. O pombo na cabeça de Raio resmungou. Sem falar que você comeu mais ovos do que eu, e mais, você também quis sair para pegar cogumelos shimeji, dizendo que os ovos ficariam mais gostosos com os cogumelos. Isso não importa. O que importa é que vocês duas voltaram em segurança. Bem, em segundo lugar, temos Ilha Adormecida, com 15 pontos. Cinzas, você realmente é uma ótima guerreira. Wendy continuou. Ela só fez o trabalho de burro de carga. Andrea zombou. Fui eu quem nocautei todas as bestas. É uma pena que não conseguimos encontrar muitos monstros pelo caminho. Além disso, essas cinzas aí não correu rápido o suficiente. Cinzas ficou irritada, dizendo: "Por que você não tenta carregar essas bestas demoníacas na neve pra lá e pra cá, 15 vezes, hein? Selvagens musculosas são mais adequadas para esse tipo de trabalho. Elas são melhores do que as delicadinhas e fragezinhas." Continuando, Wendy rapidamente interrompeu a briga. A equipe que ficou em primeiro lugar, com um total de 22 pontos, foi Taquila. Parabéns. O prêmio de bebidas caóticas é de vocês. Ah, que inveja, Andrea disse relutantemente. Eu quero beber também. Magia olhou avidamente para a gata. No entanto, Pilis estava chocada. E essas centenas de gaiolas contendo bestas demoníacas? Ah, Ramos as capturou no meio do caminho. Wendy disse, balançando a mão enquanto sorria. Quando Wendy disse isso, todas as participantes automaticamente olharam para a bruxa de cabelo verde perto delas. Ramos colocou a mão atrás da cabeça, com vergonha, e disse, eu fiquei com medo que houvesse muitas bestas demoníacas na área de caça, então eu montei armadilhas num raio de 1 quilômetro, permitindo que as bestas passassem apenas por algumas rotas específicas. Quando acabou a competição, eu achei que seria uma boa ideia trazer para cá as bestas que ficaram presas nas armadilhas. Assim Sua Majestade teria mais alvos. De repente, todo mundo ficou em silêncio. Sozinha ela havia conseguido capturar mais bestas que as 3 equipes combinadas. Além do mais, ela havia feito isso enquanto vigiava e dava informações a todas as competidoras.
Ninguém imaginou que, dentre os integrantes da União das Bruxas, haveria uma bruxa combatente tão forte assim. Até mesmo uma transcendente não conseguiria capturar tantas bestas demoníacas num só dia. Por que eu me sinto tão deprimida e impressionada? Phyllis se perguntou. De repente, ela sentiu que vencer essa competição não havia sido importante. No dia seguinte, a cidade de Primavera Eterna finalmente havia terminado as preparações necessárias para o exercício de artilharia. Ao chegar na muralha oeste, Roland notou que o topo da muralha estava lotado, com cerca de 2.000 pessoas, em seus assentos, ansiosamente esperando pelo início do exercício de disparo. De acordo com Edith, 80% dos assentos foram comprados pelos nativos da antiga vila fronteiriça. Isso claramente mostrava que a situação financeira dos nativos havia melhorado bastante com o passar do tempo. O clima da região oeste parecia ótimo para realizar o exercício de disparo. Após uma longa noite de neve pesada, o dia havia amanhecido sem muita neve e com pouco vento. O vasto campo a oeste da muralha da cidade parecia estar coberto por um imenso tapete branco. As marcas de trilha e pegadas deixadas para trás durante o transporte das bestas demoníacas haviam sido recobertas pela neve, fazendo parecer que ninguém nunca havia pisado ali. As bestas demoníacas, sendo os alvos, sem dúvida alguma haviam chamado a atenção da multidão. As numerosas capturas haviam sido divididas em 3 fileiras, com as respectivas distâncias, 300, 500 e 1.000 metros. As bestas demoníacas mais brutas haviam sido colocadas na fileira da frente, 300 metros, onde estaria mais próximas da multidão. Claramente, poder presenciar esses monstros poderosos serem transformados em polpa sob a artilharia pesada do primeiro exército seria algo prazeroso de se ver. Uma doce vingança para esses residentes de Primavera Eterna, que haviam sofrido muito durante os meses dos demônios passados. As bestas menores foram colocadas na terceira fileira, 1.000 metros, onde serviriam de sacrifícios para os explosivos. Estava muito longe para ver qualquer detalhe, então não importava que tipo de besta demoníaca ele colocava lá. Na opinião de Roland, o número de bestas era mais importante. Nesta última fileira, o comprimento das gaiolas enfileiradas chegavam a 100 metros, esperando pela explosão que resplandeceria o céu. Já na muralha, Machado de Ferro se aproximou de Roland e falou em voz alta: Vossa Majestade, o batalhão de artilharia do primeiro exército está pronto? Roland soltou ar branco pela boca, olhou para Echo, que estava ao lado dele, e disse: Toque a música do desfile militar. Sim, Vossa Majestade. Quando o poder mágico icou dos dedos de Echo, uma ressonância familiar imediatamente se alastrou pela muralha. Embora Roland já tivesse ouvido essa música muitas vezes, seu coração ainda se emocionou quando a melodia ecoou pelos ares da cidade de Primavera Eterna. A multidão, que estava cantando a música, de repente ficou em silêncio e olhou para o fim da longa rua perto da muralha da cidade. Lá, eles viram um time de soldados, uniformizados, marchando pela rua de maneira ordenada. Roland se lembrou da primeira vez que ele havia enfrentado os meses dos demônios, 2 anos atrás, quando a cidade não passava de um terreno minúsculo. As pessoas, com menos de 2 meses de treinamento, tiveram que lutar contra as bestas demoníacas numa muralha feita às pressas. Naquela época, até mesmo uma besta híbrida comum seria o suficiente para aterrorizar a milícia. No entanto, agora, eles conseguiam se manter calmos e compostos até mesmo quando se deparavam com desafios de alto nível. As anteriormente poderosas bestas demoníacas haviam se tornado agora alvos que serviriam para mostrar a força da cidade de Primavera Eterna. O contraste entre o passado e o presente fez Roland se sentir extremamente animado. Enquanto os soldados lentamente subiam na muralha de maneira ordenada, aplausos eufóricos soavam da multidão. Roland percebeu que não precisava fazer um discurso neste momento, já que todos esperavam ansiosamente para ouvir os rugidos estrondosos da artilharia. Portanto, Roland apenas anunciou em voz alta, que comece o exercício de artilharia. Release capítulo 721. Ferlinhoteco ficou bastante surpreso ao ver a marcha dos soldados do primeiro exército, que subiam na muralha da cidade de maneira organizada. Conhecido como o melhor cavaleiro da região oeste, ele naturalmente estava familiarizado com o treinamento de cavaleiros, e sabia o quão difícil era garantir que as pessoas mantivessem a ordem enquanto marchavam em grupo. Seja para cavaleiros ou mercenários, quando estavam na presença do Lorde, o número de cada fileira não poderia exceder 5, já que uma linha horizontal muito extensa poderia se desorganizar com facilidade e, consequentemente,
fazer com que a marcha ficasse feia para aqueles que assistiam de longe. No geral, a dificuldade de manter a ordem aumentava exponencialmente de acordo com o número de soldados. Mas nesse grupo, o número de soldados excedia 100, com cerca de 10 soldados a cada coluna e fileira, e todos com uniformes da mesma cor. De longe, eles pareciam um quadrado em movimento. Esse impacto visual fez Ferlin sentir uma energia indescritível. E isso também poderia ser notado pela reação entusiasmada da multidão em volta dele. Olhe para a terceira fileira. Aquele é meu garoto. Eles marcham de maneira tão organizada, todos eles parecem que são uma única pessoa, num campo de batalha. Acho que os inimigos ficariam assustados ao ver esse tipo de formação. Acho que eles fugiriam com o rabo entre as pernas ao ouvirem o nome de Sua Majestade. Qual é o nome dessa música que tá tocando? Eu não sei, mas eu me sinto cheio de energia. Esse é o efeito do poder da senhorita Echo. É uma pena que Mai não está aqui para ver isso. Irene disse, segurando o braço de Luz da Manhã. Se visse, ela com certeza conseguiria replicar essa energia no teatro. Ela está grávida. Claro que ela não pode ficar nesse vento frio com você. Ferlin balançou a cabeça e disse sorrindo. Fique tranquila, vocês terão outra chance de fazer isso. Eu aposto que haverá mais atividades como esta no futuro. Esta era uma forma do Lorde mostrar poder. A força atual da cidade de Primavera Eterna estava além da imaginação de qualquer um. Não havia dúvida de que Sua Majestade era capaz de conquistar mais territórios. Com tamanha tropa, não seria surpreendente se ele dominasse todos os 4 reinos no futuro. Demonstrações como essa seriam absolutamente necessárias para impressionar e intimidar as pessoas. Meu querido, você gostaria de se juntar ao primeiro exército? Irene perguntou abruptamente. O quê? Luz da Manhã ficou surpreso. Eu consigo sentir. Irene disse, sorrindo. Seu coração está batendo forte. Isso, Ferlin suspirou. Ele percebeu que não queria ser um professor pelo resto da vida. Sir Euteca estava certo. Se ele realmente gostasse de livros, ele não teria decidido se tornar cavaleiro e não teria feito de tudo para ganhar reputação, passando a ser conhecido como Luz da Manhã. O exército era o melhor lugar para ele. Ele queria se juntar ao primeiro exército e se tornar a espada de Sua Majestade, para lutar pelo rei e ajudá-lo a expandir o território numa escala nunca antes vista. Embora Sua Majestade tivesse dito que ele, um cavaleiro que se rendeu, não teria mais a chance de pegar na espada novamente, havia outras formas de se juntar ao primeiro exército, de acordo com seu pai. Ele se perguntava até que ponto o departamento de conselho de Sua Majestade havia se desenvolvido até agora. Ele observou os soldados entrarem em posição, como se estivesse vendo a si mesmo no futuro. A música da marcha parou. Era um sinal de que os disparos iriam começar. Vanner deu a ordem para mirar. 6 canhões cancioneiros, que foram montados numa área espaçosa da muralha da cidade, abaixaram os canos, apontando para as gaiolas a 300 metros de distância. Uma distância em que as munições de artilharia atingiriam os alvos diretamente, sem falha. Já que não sabiam ao certo se os corpos das bestas demoníacas seriam duras o suficiente para ativar as espoletas, eles abaixaram os canos um pouquinho mais, de modo que as munições de artilharia atingissem o chão um pouco à frente das bestas demoníacas engaioladas. Meu Deus, aquela besta demoníaca é muito feia. Nelson assobiou. O time de morteiro, pelo qual ele estava responsável, mirava na direção de uma besta híbrida gigante, chamada urso-lobo. A besta provavelmente havia sentido um mau pressentimento e lutava para se libertar das inumeráveis correntes. O corpo imenso da besta se batia contra as barras de ferro, fazendo a gaiola tremer constantemente. Concentrem-se. Vanner franziu as sobrancelhas e deu um sermão. Isso não é um treinamento normal. Todo mundo está nos observando. Eu estou um pouco nervoso. Garra de Gato disse, com uma voz meio emperrada. Ser observado por tantas pessoas me faz querer mijar. Muitos soldados ao redor se sentiam da mesma forma. Sim, é mais desconfortável do que qualquer situação em que estivemos antes. Se errarmos o alvo, a cidade inteira vai rir da gente. Apenas façam como treinamos no exercício militar de antes. Sem mais baboseiras, Vanner deu uma encarada em Garra de Gato. Lembre-se de não confundir uma munição de artilharia real com uma munição de artilharia sem cabeça. Se algo der errado, a punição estará esperando por vocês. Agora, carreguem. Durante o processo de carregamento, todos começaram a se mover, fazendo seus respectivos trabalhos.
Independentemente de como se sentiam neste momento, eles já estavam tão familiarizados com o processo que poderiam realizá-lo de olhos fechados. O carregamento do canhão cancioneiro de 152 milímetros era muito mais rápido do que o do canhão de 12 libras. Depois que os 6 canhões foram carregados, Machado de Ferro começou a contagem regressiva no topo da muralha. 10, 9, 8. Ao mesmo tempo, o barulho que vinha da multidão aquietou-se de vez, como se todos estivessem esperando pelo momento em que os canos cuspiriam chamas e trovão. Mas Vanner estava inesperadamente calmo em seu coração. Olhando para as bestas demoníacas, que não paravam de rugir e rosnar nas gaiolas, ele se lembrou de coisas que lhe haviam acontecido nos últimos 4 anos, de quando seu irmão mais novo havia morrido de fome e frio em seus braços, de quando ele havia treinado dia e noite para comer um ovo, de quando ele havia lutado contra as bestas demoníacas numa muralha de pedras, usando apenas uma lança. As mudanças que haviam acontecido nesses últimos anos ainda estavam vívidas diante de seus olhos. 5, 4, 3. No começo, ele era apenas um mineiro normal de vila fronteiriça. Naquela época, ele não sabia ao certo se deveria ficar na milícia para defender o território de Sua Majestade contra as bestas demoníacas, mas ele havia mudado de ideia quando Sua Majestade lhe disse: "Eu tenho fé em você. Continue com o bom trabalho." Mas mesmo assim, ele nunca havia imaginado que as coisas chegariam a tal ponto como era hoje. Vanner secretamente virou a cabeça e olhou para o homem de cabelo cinza, à distância, Roland Wimbledon, que era a fonte de sua confiança. Enquanto Sua Majestade estivesse atrás dele, não importava que tipo de inimigo estivesse à frente, ele nunca recuaria. 2, 1. Fogo, fogo. Vanner abaixou a mão abruptamente. Ao mesmo tempo, os 6 canhões cancioneiros cuspiram chamas alaranjadas, acompanhadas de estrondos ensurdecedores, que chacoalharam a neve acumulada na muralha. Num piscar de olhos, as munições de artilharia atravessaram uma distância de 300 metros. Quando as pessoas ouviram o barulho dos disparos, as munições de artilharia já haviam caído na frente das bestas demoníacas híbridas. As espoletas comprimidas pelo impacto inflamaram a pólvora de base dupla dentro das munições de artilharia, levantando 6 pilares de terra e neve e esmagando as gaiolas. Os corpos aparentemente resistentes das bestas demoníacas pareceram manteiga frente às ondas violentas de impacto. Estilhaços de ferro das gaiolas, misturados com o sangue das bestas demoníacas, voaram pelo céu, ao mesmo tempo que intestinos e órgãos dilacerados se espalhavam pelo chão. A multidão explodiu em comemoração e gritos fanáticos. Release capítulo 722. De acordo com o plano de Roland, depois que iniciasse, os disparos não teriam pausas. As primeiras 5 rodadas de disparos haviam transformado 20 bestas demoníacas, da primeira fileira, em cinzas. Enquanto os disparos continuavam a soar, algo nunca antes visto aconteceu. As explosões constantes criaram nuvens infindáveis de terra e neve, que fizeram o local parecer um inferno na terra. De vez em quando, estilhaços atingiam outras gaiolas, libertando algumas bestas demoníacas. Mas o estranho era que, ao invés de avançarem em direção à muralha, essas bestas escolhiam fugir para bem longe dali. O medo havia dominado o instinto sangrento dessas bestas. No entanto, somente algumas conseguiam escapar desse território mortal. Os impactos estrondosos que tremiam a terra aterrorizavam as bestas demoníacas, estourando seus tímpanos e cegando seus olhos. Diversas bestas que fugiam só conseguiam correr por alguns metros antes de desabarem mortas no chão, onde seriam devoradas pelas explosões contínuas. Isso não é nada se comparado à guerra contra a igreja. André falou alto enquanto cobria os ouvidos, com um rosto cheio de orgulho. As bruxas do reino de Coração de Lobo olharam para André, com olhos arregalados de choque. Na guerra, havia apenas 2 canhões cancioneiros, mas também tínhamos centenas de pederneiras e canhões de ferro menores. Os inimigos não eram bestas demoníacas em gaiolas, e sim os guerreiros da punição divina, que eram rápidos e fortes. No ápice da batalha, balas voavam por todo o canto do campo de batalha. Se qualquer um levantasse a cabeça no meio daquela zona fatal, com certeza seria morto. Aquilo foi uma verdadeira batalha. Amy pareceu chocada. Sério? Não é à toa que a igreja perdeu a batalha. Salvadora suspirou. Esse poder é simplesmente inacreditável. Essas coisas são assustadoras. Você não sente medo? Espadinho olhou para Andrea, admirada. Andrea ajeitou o cabelo durante o intervalo entre as explosões e disse,
Vocês vão se acostumar com o tempo. Eu presenciei todo o processo da batalha e consegui matar 2 guerreiros da punição divina. Ela havia esquecido completamente que havia ficado tão assustada quanto essas garotas quando havia subido na muralha da cidade pela primeira vez. Parecia que agora ela considerava a cidade de Primavera Eterna como a sua segunda casa e sentia orgulho quando falava sobre as armas da cidade. A maioria das bruxas assistia ao espetáculo, porém, Phyllis observava tudo com muito mais cuidado. Quando as bestas demoníacas na primeira fileira foram bombardeadas, ela não se importou muito. Demônios frenéticos, nessa distância, também poderiam ameaçar os soldados na muralha com as lanças. Quando as pessoas comuns fossem atacadas pelas lanças de ossos, que cairiam do céu como chuva, por quanto tempo elas conseguiriam manter a defesa contra o inimigo, mesmo com o poder do canhão cancioneiro? No entanto, quando os soldados miraram na segunda fileira de gaiolas, a expressão facial de Phyllis mudou. Então é possível mudar o alcance dos disparos. A última fileira de gaiolas está a 2.000 passos daqui. Se o canhão cancioneiro conseguir atingir aquela área, significa que o alcance de disparo dessa arma rivaliza com o das bestas de cerco, só que com uma letalidade muito maior. A besta de cerco sempre havia sido a arma do inimigo mais problemática para a aliança. Essa arma tinha um alcance muito maior que o da manganela. 1. O balista. 2. O que fazia as bruxas não terem escolha senão depender das transcendentes para liderar o exército sagrado e avançar em direção ao campo inimigo. Porém, mesmo quando elas conseguiam destruir as bestas de cerco, ainda sofriam inúmeras baixas. Se pelo menos naquela época elas tivessem armas como esses canhões cancioneiros, não teria sido impossível defender a cidade sagrada de Taquila. Phyllis se perguntou se essa era a arma mais poderosa da cidade de Primavera Eterna e também a razão pela qual a gata tinha tanta fé em Roland. Quando Phyllis fez essa pergunta à bruxa do gelo, a gata apenas balançou a cabeça e sorriu. Colocar o alvo a 3.000 pés daqui foi só para atender às necessidades do público, já que alvos muito distantes não seriam vistos por ninguém. De acordo com a sua majestade, o alcance de disparo do canhão cancioneiro ultrapassa 6 milhas, uma distância 10 vezes maior que a terceira fileira. A gata sussurrou no ouvido de Phyllis. Em outras palavras, pode atingir locais fora do alcance de visão. 10 vezes. Phyllis ficou atônita. Embora ela não entendesse muito bem o que significava pés ou milhas, uma distância que era 10 vezes superior à terceira fileira poderia alcançar alguns postos dos demônios durante a guerra. Em outras palavras, se esses canhões fossem colocados na muralha de Taquila, poderíamos ter atingido diretamente o lar dos demônios. Como isso é possível? Como eles podem garantir que a arma vai atingir o inimigo que está fora do alcance de visão? A gata pareceu ter lido os pensamentos de Phyllis, dizendo: porém, para atingir um alvo a essa distância não é fácil. Precisa-se de muitos cálculos e aprimoramentos, mas eu soube que os astrólogos estão trabalhando nisso. Parece que Sua Majestade pretende desenvolver um guia de disparo que indicará o local onde a munição de artilharia cairá com base em dados de pré-lançamento. Por meio desse método, a munição de artilharia atingirá o inimigo precisamente, mesmo a milhares de pés de distância. A senhora tem certeza? Phyllis cerrou os dentes. Isso quer dizer que, contanto que façamos mais canhões, os demônios nem terão a chance de se aproximar da muralha da cidade? Sim, Sua Majestade chama esse tipo de ataque de limpeza. A gata deu de ombros e disse. Provavelmente veio da ideia de limpar as coisas sujas do chão, ou algo do tipo. Phyllis hesitou por um segundo e sussurrou no ouvido de Agatha. A senhora consegue fazer esses canhões sozinha? A gata olhou para ela por um instante e esperou a nova rodada de explosões passar antes de dizer: eu sei no que você está pensando. Eu realmente forneci alguns dos materiais usados nas munições de artilharia. No entanto, é preciso muito mais que 2 pessoas para criá-las. Mesmo se forem bruxas. Longe do suficiente. Você sabe quantas pessoas comuns trabalham na fábrica de produtos químicos? Quase 2.000 pessoas, e o número continua a aumentar. A gata suspirou. Porém, lá elas só produzem os explosivos, ácidos, lubrificantes de maquinários, entre outros. Já a produção de canhões faz parte de um sistema completamente diferente. O trabalho de mineração e fundição abrange mais de 3.000 pessoas. A fábrica de processamento tem mais de 1.500 trabalhadores, e há técnicos específicos para manter e operar os produtos finalizados. Você se lembra de quantas pessoas comuns havia em Taquila? Phyllis ficou em silêncio.
Depois que a cidade de Arrieta e a cidade da Estrela Cadente foram tomadas pelos demônios, o território dos seres humanos diminuiu e muitas pessoas procuraram refúgio na cidade de Taquila. Naquela época, o número de pessoas comuns controladas pela Aliança chegou a aproximadamente 40 mil. No entanto, essas pessoas comuns tinham como função principal apoiar as bruxas combatentes, ajudar na logística, manter a cidade funcionando e etc. Seria impossível encontrar pessoas suficientes para produzir canhões cancioneiros. Se isso realmente não fosse uma mentira de Agatha, até mesmo as bruxas de Tequila naquela época não conseguiriam produzir esses canhões. De repente, os disparos dos canhões pararam. As bestas demoníacas nas duas primeiras fileiras haviam se misturado completamente à neve, transformando-se em poças de sangue e carne. Um silêncio sobrenatural perdurou na muralha, ninguém falava nada. Todos olhavam para a última fileira de gaiolas à distância, como se estivessem esperando por algo. Confusa, Phyllis olhou para Agatha, que apenas sorriu de volta e disse, a chave está vindo. Antes de Agatha terminar de falar, uma luz resplandecente irradiou à distância, brilhando como a luz do sol. Heleazite capítulo 723. Não havia sol nos meses dos demônios, e isso era algo que não havia mudado em milhares de anos. O céu sempre ficava bastante nublado nesse período, onde a neve rodopiava no vento congelante. A única coisa que dava para perceber nesse tempo era se a neve estava forte ou não. Como, por exemplo, hoje, que apenas 1 ou 2 flocos de neve ocasionalmente eram vistos, o que indicava que o tempo estava bom para sair. Na maior parte do inverno, a neve ocuparia todo o céu e cobriria todas as terras. Portanto, a luz resplandecente tornou-se particularmente chamativa nesse cenário. No momento em que explodiu, a luz iluminou toda a neve ao redor num instante, fazendo a neve já branca ficar ainda mais branca. Phyllis segurou o fôlego ao ver isso. Seus olhos concentravam-se na luz neste momento, quando tudo parecia rápido, porém lento. Quando a luz diminuiu rapidamente e se transformou numa bola alaranjada de fogo, o solo a 2000 passos de distância da muralha se moveu. Não era uma ilusão. Ela claramente viu o campo de neve se levantar e formar um arco, como se a terra debaixo da neve não fosse feita de areia e rocha, e sim de água que poderia mudar de forma facilmente. No topo do arco, a bola de fogo alaranjada se levantou, como se quisesse se libertar das amarras da terra. Fumaça, nuvens de poeira e chamas dispararam em direção ao céu, destruindo toda a superfície nevada. A bola de fogo gigante subiu e subiu, deixando um rastro imenso de fumaça negra. As gaiolas de madeira das bestas demoníacas se transformaram em cinzas frente à quentura e ondas de impacto causadas pela bola de fogo. Foi neste momento que o barulho da explosão finalmente chegou aos ouvidos de Phyllis, fazendo-a estremecer, com o coração acelerado. Bum! Bum! De repente, a terra tremeu. Phyllis subconscientemente se agarrou a Agatha. Quando ela estava prestes a perguntar algo, uma corrente de ar fortíssima soprou. As pessoas na muralha da cidade também foram pegas de surpresa pela forte corrente de ar, e só voltaram a si depois de um bom tempo. Eles, assustados pela explosão, até mesmo se esqueceram de gritar e aplaudir. A única coisa que conseguiram fazer foi olhar para a muralha de fumaça negra que se levantava à distância. Essa é a chave. Engolindo em seco, ela nunca havia imaginado que pessoas comuns poderiam dominar uma força tão poderosa assim. Até mesmo um demônio sênior não sobreviveria a esse ataque. A luz diminuiu, deixando apenas algumas chamas escarlates em meio à fumaça escura. Fragmentos de terra e pedaços de bestas demoníacas, que antes haviam sido açoitados no ar, agora caíam como uma chuva de sangue e terra no campo de neve ao redor da área da explosão. Olhando para a cena, Phyllis finalmente entendeu de onde vinha a confiança de Agatha. Com esse poder de tremer a terra, as pessoas comuns teriam a chance de enfrentar os demônios brutais. Mas ela ainda não entendia por que Roland chamava isso de arte. A explosão é uma arte. Ela se perguntou. Retinin ficou completamente extasiada ao sentir o vento frio misturado com o cheiro de pólvora. Os barulhos das explosões despertaram seu desejo. Isso é química. Essa é a verdadeira química. Ele olhou para os companheiros ao lado dele, o ex-chefe alquimista da antiga cidade real de Castelo Cinza, Rayleigh, e Asher, cujos olhos brilhavam com a mesma luz. Ele se lembrou vagamente de que a última vez que ele se sentiu tão empolgado assim foi quando ele havia se matriculado na oficina alquímica como um discípulo, aos 10 anos de idade. Retinin sentiu que ele finalmente havia encontrado o objetivo de sua vida. E esse objetivo era
atrair a atenção de todos como o sol. E somente a química o ajudaria a alcançar esse objetivo. Infelizmente, ele já tinha quase 50 anos. Que bom seria se ele tivesse visto essa cena há 20 anos atrás e entendido o verdadeiro poder da química, que não estava nas chamas e fumaças obtidas pela queima da pólvora, e sim na pureza da luz e calor. Felizmente, ele finalmente viu esse milagre. Olhando para os astrólogos atônitos ao lado dele, Retinin sorriu. A partir deste momento, a tradição dos sábios terminaria. Ele faria todos presenciarem o poder das explosões e os fariam louvar a grandeza da química. Ele mal podia esperar para começar novos experimentos. Tinha tantos explosivos em química intermediária que ele queria fazer. O que estamos esperando? Vamos nos juntar ao laboratório de Kiliseshi. Era nisso que eu estava pensando. Os três alquimistas falaram, animados. Retinin olhou uma última vez para a coluna de fumaça que se levantava à distância, e logo em seguida partiu com seus companheiros em direção ao laboratório. Agora você entende por que eu quero ficar na cidade de Primavera Eterna? Edith bagunçou o cabelo de Cole. Cole ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. Por isso? Claramente, ele havia ficado assustado com a força de explosão formidável dos canhões. O rosto dele ainda estava pálido. Porque ninguém pode derrotar Roland Wimbledon. Edith disse lentamente. Os aristocratas, embora possuam títulos e territórios, nada podem fazer frente a esse tipo de poder. Roland pode fazer o que quiser com o reino. Quando ele ordenou a abolição da nobreza, aqueles aristocratas deviam ter entregado as terras de direitos, mas é uma pena que a maioria das pessoas ainda não tenha entendido isso. Embora ela tivesse dito que era uma pena, a pérola da região norte não havia mostrado uma expressão de pena em seu rosto, e sim a de regozijo. Colicant fez cara feia. Nós também somos aristocratas. Mas não somos mais aristocratas com título de nobreza. Edith disse, encostando-se no parapeito da muralha. Agora que o exercício de artilharia havia terminado e as pessoas estavam começando a ir para suas casas, a muralha da cidade havia ficado muito mais espaçosa, e Cole conseguia ver claramente o chão queimado à distância na área da explosão. Edith continuou a dizer, os aristocratas são respeitados por causa do poder e riqueza que possuem, e não por causa de territórios. O que significa que a nobreza não vai desaparecer. É como a natureza. Mesmo quando neva, chove ou faz sol, ela sempre se adapta. Se quisermos ser os aristocratas desta nova era, teremos que nos adaptar às novas regras impostas por Sua Majestade. Por um instante, Cole sentiu que entendeu e não entendeu o que a sua irmã havia dito, mas mesmo assim ele sentiu com a cabeça, dizendo, eu vou ficar aqui e não vou mais reclamar. Isso aí. Você não acha que é muito mais interessante explorar coisas novas do que ficar tomando conta de pedaços de terra? Cole olhou para sua linda irmã. O longo cabelo dela agitava-se ao vento, como o cetim mais sedoso. Seus cílios longos e finos, nariz afilado e lábios sorridentes muniam-na de uma beleza sem igual. A única coisa que o intrigava era o vermelho no rosto de Edith, algo que as mulheres só mostravam quando estavam empolgadas com algo. Será que minha irmã está interessada naquela coluna de fumaça? Cole se perguntou. Cole desviou o olhar, escondendo essa dúvida no fundo de seu coração. Release capítulo 724. Após o exercício de artilharia, Phyllis se encontrou com Roland novamente no castelo, acompanhada de Agatha. Ao entrar no escritório, ela notou que Roland Wimbledon ainda mostrava aquela mesma expressão facial de sempre. Ela pensou que ele ficaria arrogante ou presunçoso por causa do exercício de artilharia. No entanto, Phyllis sentiu, pela primeira vez, que essa pessoa comum era muito importante. Ela subconscientemente se dirigiu a ele pelo honorífico, Vossa Majestade, por favor, permita-me fazer algumas perguntas ao senhor antes de contatar as bruxas de Taquila. Prossiga. Roland assentiu com a cabeça. As armas mostradas no exercício de artilharia podem ser produzidas em massa. Na visão de Phyllis, se a procura pela escolha divina não desse resultados, a guerra contra os demônios sem dúvida alguma duraria muitos anos. Se a produção dessas armas realmente precisasse de quase 10.000 pessoas comuns e a produção não atendesse às necessidades, a cidade de Primavera Eterna enfrentaria uma guerra muito difícil. Em tal cenário, ela conseguiria mostrar o valor das sobreviventes de Taquila. Afinal, a força de 100 bruxas da punição divina era definitivamente formidável. Quando os canhões cancioneiros não conseguissem mais deter as bestas de cerco, que viriam de todas as direções, Roland teria que depender delas para romper o cerco.
Roland sorriu e deu uma resposta. A primeira coisa que devo destacar é que o canhão cancioneiro não é simplesmente uma arma defensiva. Apesar do peso, ele pode ser transportado para outros lugares por meio de um veículo. Na verdade, com alguns ajustes, podemos transformá-lo numa arma útil tanto para a defesa quanto para o ataque. Veículo. Phyllis repetiu. Ela ouviu de Agatha que Sua Majestade frequentemente falava novas palavras estranhas, e que se ela não entendesse, poderia perguntar a ele diretamente. Geralmente, o rei ficaria muito feliz em responder às perguntas. Como esperando, Roland esfregou as mãos e disse, veículo é qualquer coisa que pode transportar algo. Mas no contexto que usei, é qualquer coisa que pode carregar os canhões, como, por exemplo, um navio à vela de 3 mastros. Mas um navio à vela só consegue navegar com a ajuda do vento. Então seria desvantajoso usá-lo como veículo. Eu só dei um exemplo. Haverá, no futuro, veículos que poderão se mover pela terra sem o auxílio de cavalos. A cidade de Primavera Eterna já iniciou o plano de desenvolvimento para esse tipo de veículo, que poderá fazer muito mais do que apenas carregar canhões. Um equipamento que é capaz de carregar armas pesadas e se mover livremente pela terra. Mas pelo que o rei falou, parece que esse veículo não será construído especificamente para carregar canhões. Quando Phyllis estava prestes a perguntar mais sobre isso, Roland falou, quanto à produção, depois que a nova geração de máquinas operatrizes for instalada em nossas fábricas, acredito que os canhões cancioneiros cobrirão cada canto de nossa muralha daqui a 1 ou 2 anos. Phyllis ficou espantada por dentro. Cobrir cada canto da muralha em 1 ou 2 anos? Tão rápido assim? Se isso for verdade, será difícil as bruxas de Tequila terem alguma utilidade aqui. Para Phyllis, essa resposta de Roland havia sido satisfatória e desapontadora ao mesmo tempo. Pelo jeito, a posição das bruxas de Tequila seria menor que a das outras organizações de bruxas. Porém, no final das contas, essa era uma boa notícia, já que os seres humanos estariam mais fortes para a guerra. Ela decidiu mudar de assunto. Entendi, Vossa Majestade. Minha segunda pergunta é, eu notei durante o exercício de artilharia que a última explosão não foi causada pelos canhões cancioneiros. Me pergunto se aquilo foi obra de sua arma mais letal. Ao perguntar, Phyllis notou que um sorriso estranho apareceu no rosto de Roland, que respondeu, a julgar pela tecnologia atual da cidade de Primavera Eterna, considere aquilo como uma explosão simples. Explosão. Simples? Ela disse, atônita. O senhor pode criar explosões mais violentas que aquela? Não há limite para o desenvolvimento da explosão. Roland balançou a cabeça. O nível atual de armamento da cidade de Primavera Eterna pode ser visto como nível 2, e o nível 3 será muito, mas muito melhor. Quando chegarmos nesse nível, será possível destruir uma cidade inteira num piscar de olhos. Phyllis ficou completamente aturdida. Ela instintivamente queria considerar a declaração de Roland como uma loucura. Destruir uma cidade inteira num piscar de olhos. Nenhuma pessoa comum ou bruxa possui esse tipo de poder. Somente as divindades podem fazer isso. Mas quando ela viu os olhos cintilantes de Roland, não conseguiu rebatê-lo. No fim, ela não teve escolha senão perguntar em voz baixa, que tipo de arma é essa? Roland não deu uma resposta direta. Ele bebeu um pouco de chá e disse lentamente, o que aquela última explosão no exercício de artilharia pareceu para você? Ele notou minha dúvida. Ela fechou os olhos e, após um momento, respondeu, pareceu nascer do sol. Fazendo uma comparação, se a fumaça negra representasse as nuvens, então a bola de fogo laranja sem dúvida alguma representaria o sol da manhã. Sim, é como a luz laranja do sol da manhã. Mas o terceiro nível de armamento é como se fosse o verdadeiro sol da tarde. Roland sorriu de canto de boca, como se estivesse narrando algo feito por Deus. Um sol que você não consegue olhar diretamente porque irá queimar seus olhos, e que você não pode chegar perto, senão te transformará em cinzas. Um sol tão quente que poderá transformar pedras em gás. Um sol tão forte que poderá destruir casas a quilômetros de distância. A descrição fez Phyllis tremer. Ela não conseguiu distinguir se o que ele falava era exagero ou verdade. Como podemos fazer isso? Ela perguntou. Nós temos que realizar 2 tarefas épicas. A primeira eu chamo de radiação resplandecente, e a outra eu chamo, Vossa Majestade. Agatha o interrompeu, franzindo as sobrancelhas. Por favor, este não é o momento de falar baboseiras. A voz de Rouxinol também chegou aos ouvidos de Phyllis. Tarefas épicas. Radiação resplandecente.
Piles não conseguiu entender uma palavra sequer. Roland tossiu 2 vezes e falou, bem. Resumindo, é muito complicado, então eu preciso de mais bruxas para alavancar a pesquisa e acelerar o desenvolvimento tecnológico da cidade de Primavera Eterna. Claro, as coisas que vocês encontraram nas ruínas podem servir de ajuda, então eu espero que possamos aprofundar nossas negociações o quanto antes. Com sentimentos conflitantes, Pilis olhou para o rei e, em seguida, tirou o anel do dedo. Como prometido, entrarei em contato com Paza para o senhor. Quando eu esmagar essa pedra mágica de 5 cores, elas sentirão minha localização, mas se o senhor quiser falar com elas diretamente, receio que possa demorar de 1 a 2 dias. Eu não sei quanto tempo leva para Paza preparar o núcleo mágico correspondente. A conversa pode ser feita em qualquer lugar? Sim, mas se possível, um lugar espaçoso seria muito melhor. Certo. Que tal você quebrar a pedra mágica de 5 cores no salão do castelo? Acredito que lá seja um local adequado. Roland disse antes de se virar para a gata e continuar. Por favor, acompanhe ela até o salão do castelo. Sim, Vossa Majestade. Após sair do escritório, Pilis respirou profundamente. Ela havia feito tudo o que podia. O que restava agora era esperar pela resposta das outras sobreviventes de Taquila. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.